Eu acordo com o barulho dos passos da minha irmã no corredor. O colchão fino onde durmo afunda no meio e minha coluna parece gritar de dor. Ao meu lado, 2 sacolas. Tudo o que me sobrou da vida que eu tinha. Há 2 anos, eu morava num apartamento confortável, tinha um carro na garagem e um salão de beleza que era o meu orgulho. Hoje, vivo de favor. Tudo por causa de um clique, de uma aposta na roleta ao vivo. Naquela noite, eu achei que estava ganhando dinheiro fácil, mas na verdade, estava girando a roleta que destruiu a minha vida. Meu nome é Maria Helena. Tenho 38 anos e por quase toda a minha vida adulta trabalhei como cabeleireira. Sempre fui independente, ou pelo menos eu me orgulhava disso. Sou mãe solteira do Gabriel, um menino de 9 anos que é a minha maior razão de levantar da cama todos os dias, ou pelo menos era. Antes de tudo acontecer, minha vida era simples, mas estável. Eu morava num apartamento alugado, pequeno, mas aconchegante. Pagava o aluguel em dia, tinha um carro usado que me levava para todo lado e o mais importante, o meu salão. Ele ficava nos fundos da minha casa e eu tinha conquistado cada secador, cada cadeira, cada espelho com muito trabalho. A minha rotina era puxada, mas eu gostava. Acordava cedo para preparar o café do Gabriel, levava ele para a escola e passava o dia atendendo clientes. Conhecia cada uma pelo nome, sabia o corte que elas preferiam, os dramas que viviam. Mais do que cortar cabelos, eu ouvia histórias. Acho que era isso que mais me dava satisfação, saber que meu trabalho não era só estético, mas também um ponto de acolhimento. Eu sempre fui organizada com dinheiro. Não sobrava muito no final do mês, mas eu guardava um pouquinho para um sonho grande, comprar a minha casa. Eu já tinha um valor guardado e fazia planos. Acreditava que, se continuasse no ritmo em que estava, em alguns anos eu não precisaria mais pagar aluguel. Era só uma questão de paciência. Minha família sempre foi pequena. Meus pais moram no interior e vivem de forma bem simples, plantando e cuidando da horta. Eles me ajudaram como puderam no começo, mas depois que consegui me estabilizar, passei a evitar pedir qualquer tipo de ajuda. Sempre quis que eles sentissem orgulho de mim. Já a minha irmã mais nova, a Carla, sempre foi mais prática. Trabalha como auxiliar administrativa e leva uma vida regrada, sem riscos. A gente se dava bem, mas éramos diferentes em quase tudo. Ela nunca entendeu como eu podia ser tão emotiva e tomar decisões mais pelo coração do que pela cabeça. Talvez por isso, hoje, seja ela quem me acolhe, mesmo sem concordar com as escolhas que fiz. Eu não era de festas ou de sair à noite. Meu lazer era ficar em casa vendo um filme, mexendo no celular ou navegando pelas redes sociais depois que o Gabriel dormia. Era o meu momento de descanso e eu gostava disso. Nunca fui de me envolver em nada que parecesse arriscado. Pelo menos até aquele dia. Eu não sabia, mas a minha vida estava prestes a mudar de um jeito que eu nunca poderia imaginar. E tudo começaria com uma conversa despretensiosa no salão enquanto eu lavava o cabelo de uma cliente. Lembro como se fosse ontem. Era uma tarde de terça-feira, o movimento no salão estava tranquilo. Eu lavava o cabelo da Joana, uma cliente antiga, quando ela começou a falar sobre uma tal roleta ao vivo. Disse que tinha jogado na noite anterior e em poucas horas tinha transformado R$ 50 em 800. Ela ria, empolgada, como se tivesse descoberto um segredo que o mundo inteiro queria saber. Eu ouvi com curiosidade, mas também com aquele ceticismo natural de quem já viu muito golpe por aí. Perguntei se não era perigoso, se não tinha risco. Ela respondeu: "Ah, Maria, risco sempre tem, mas é ao vivo, com um croupier de verdade, transmitindo na hora. Você aposta, vê a bola girar na roleta e pronto. Se acertar, o dinheiro cai na hora na conta. É igual cassino, mas sem precisar sair de casa." Naquele momento eu ri, desconversei e continuei o trabalho. Mas no fundo, a ideia ficou na minha cabeça. Talvez pela forma como ela falava, como se fosse algo fácil, rápido, sem complicação. E no fim do dia, quando o Gabriel já estava dormindo, eu me vi pegando o celular e digitando no Google: roleta ao vivo online.
Encontrei vários sites, mas escolhi o primeiro que parecia confiável, com imagens bonitas e um chat de apostas piscando. Fiz um cadastro rápido, coloquei R$ 50, o mesmo valor que a Joana tinha mencionado, e fiquei olhando a tela. Era estranho e fascinante ao mesmo tempo. Uma mulher, vestida como se estivesse num cassino de verdade, girava a roleta enquanto anunciava os números. Havia pessoas apostando do mundo inteiro, interagindo no chat. Eu não sabia exatamente o que estava fazendo, mas decidi arriscar. Coloquei R$ 10 no número 17, que sempre foi o meu número da sorte. Quando a bola parou, 17. Eu não acreditei. Na tela apareceu o valor, R$ 350. Meu coração disparou. Era mais de uma semana de compras do mercado e eu tinha ganhado aquilo em menos de 2 minutos. A sensação era de euforia pura, como se tivesse descoberto um jeito mágico de ganhar dinheiro. Continuei jogando naquela noite, com cuidado, apostando pouco. No final, fui dormir com mais de R$ 500 na conta. E o pior, ou melhor, na época, é que o dinheiro realmente caiu na minha conta bancária no dia seguinte. Aquilo me fez acreditar que era real, que não tinha truque. No dia seguinte, contei para Joana e ela sorriu. Tá vendo? É só saber jogar, Maria. Foi aí que, sem perceber, eu plantei a semente de um hábito que iria crescer rápido demais. Eu me convenci de que não estava apostando, mas sim investindo. Dizia a mim mesma que era apenas um complemento de renda, que eu controlaria tudo. Mal sabia eu que aquela noite não foi sorte, foi o início de uma armadilha. Depois daquela primeira noite, era impossível não pensar na roleta ao vivo. Eu acordava, levava o Gabriel para a escola, passava o dia no salão, mas no fundo esperava a hora em que poderia sentar no sofá, colocar o celular na mão e começar a jogar. No início eu ainda era cautelosa. Apostava valores pequenos, como R$ 10 ou R$ 20 por rodada, e, para minha surpresa, continuava ganhando. Tinha noites em que eu terminava com R$ 200, R$ 300 a mais na conta. Em menos de 2 semanas, já tinha acumulado quase R$ 2.000 só com o jogo. Essa fase foi a mais perigosa, porque me fez acreditar que eu tinha controle. Comecei a criar minhas próprias estratégias. Eu dizia que sabia identificar padrões, que sabia a hora certa de apostar no vermelho ou no preto, no par ou no ímpar. Passei a acompanhar canais no YouTube de pessoas que ensinavam supostas técnicas para vencer a roleta. E quanto mais eu ganhava, mais confiante ficava. Com esse dinheiro extra, fiz pequenas melhorias no salão. Comprei uma cadeira nova, troquei os secadores velhos por modelos mais modernos. Eu até postava fotos no Instagram com legendas do tipo "trabalhando e investindo, é assim que a gente cresce". Ninguém sabia do que eu estava falando, mas eu me sentia especial, como se tivesse descoberto um atalho para o sucesso. Aos poucos, as apostas começaram a acontecer não só à noite. Se uma cliente faltava e eu tinha 1 hora livre, lá estava eu no celular, jogando. Dizia para mim mesma que era aproveitar o tempo, mas no fundo era ansiedade para sentir de novo aquela descarga de adrenalina que vinha quando a bola caía no número certo. Lembro de um dia em especial. Estava no salão entre um atendimento e outro e decidi apostar R$ 100 no número 23. Não sei explicar por quê, mas tive uma sensação forte de que ia dar certo. Quando a bola parou, 23. Ganhei R$ 3.500 em poucos segundos. Aquilo mexeu comigo de um jeito que nenhuma cliente, nenhum elogio ao meu trabalho tinha mexido antes. Eu estava eufórica, rindo sozinha no banheiro do salão. E foi nesse momento que uma ideia começou a ganhar força. Se eu já ganhei tanto apostando pouco, imagina se eu aumentar as apostas. A partir dali, comecei a colocar valores mais altos. Já não eram mais 50 ou R$ 100 por rodada, mas 300, 500 e muitas vezes o lucro vinha. Eu gastava sem culpa, porque tinha certeza de que poderia recuperar qualquer gasto em uma única noite. A minha autoconfiança virou arrogância.
Eu dizia para mim mesma: a roleta é minha amiga, ela trabalha para mim. Eu não sabia ou não queria enxergar que estava me aproximando cada vez mais do momento em que a sorte iria virar as costas. Mas naquela fase, tudo parecia perfeito. E talvez fosse justamente isso que me cegava para o que estava por vir. A primeira grande perda veio numa noite qualquer. Eu tinha passado o dia exausta no salão e decidi relaxar jogando um pouco na roleta ao vivo. Apostei R$ 500 de uma vez, confiando no meu instinto. Perdi. Tentei recuperar apostando R$ 1.000. Perdi de novo. Em menos de uma hora, R$ 3.000 tinham evaporado da minha conta. Senti um nó no estômago, mas me convenci de que aquilo era passageiro. Afinal, eu já tinha perdido antes e recuperado. Eu só precisava insistir mais. Nos dias seguintes, continuei apostando valores altos, tentando reverter o prejuízo. Mas dessa vez, a sorte parecia não estar do meu lado. As vitórias diminuíram e as perdas se acumulavam. Foi aí que, pela primeira vez, usei o dinheiro do aluguel para jogar. Eu dizia a mim mesma: vou ganhar hoje e pago amanhã. Só que o amanhã chegou e a vitória não veio. Para não atravar o aluguel, comecei a pegar empréstimos com amigas. Inventava desculpas, dizia que precisava comprar um equipamento novo para o salão ou que um cliente importante ainda não tinha pago, sempre com aquele tom de urgência que fazia as pessoas acreditarem. No fundo, eu sabia que estava mentindo, mas justificava. É só até eu recuperar e devolver. Essa fase foi marcada por promessas vazias. Prometi a mim mesma e até ao meu filho que ia parar. Gabriel, mesmo pequeno, percebia que algo estava errado. Um dia ele me perguntou por que eu estava sempre no celular à noite e por que andava tão nervosa. Eu sorri e desconversei, mas aquilo me doeu. Comecei a me afastar das pessoas. Evitava sair com amigas porque não tinha dinheiro, mas também porque não queria que percebessem meu estado. Minhas unhas, sempre feitas, começaram a descascar. Meu cabelo, que eu cuidava com tanto carinho, perdeu o brilho. Eu estava gastando cada minuto livre pensando em números, estratégias, padrões, ou melhor, no próximo giro da roleta. No salão, minha produtividade caiu. Esquecia horários, atrasava atendimentos, errava pedidos de produtos. Clientes antigas começaram a procurar outros lugares. A renda do trabalho diminuiu e, ironicamente, isso me fez apostar ainda mais, acreditando que o jogo era a solução. As dívidas cresceram rápido. Além do aluguel, havia parcelas atrasadas do carro, contas de luz e água acumulando. Passei a usar o limite do cheque especial e cartões de crédito para fazer depósitos nos sites de aposta. O banco começou a me ligar com frequência, mas eu evitava atender. Cada derrota vinha acompanhada de vergonha e desespero, mas eu escondia bem. Quando alguém perguntava se estava tudo certo, eu respondia: tá sim, só um pouco cansada. Por dentro, porém, eu sentia que eu estava me afundando. A roleta, que antes parecia minha aliada, agora me engolia como um buraco sem fundo. Mas mesmo vendo minha vida escorrer pelos dedos, eu ainda acreditava que um único giro podia mudar tudo. O dia em que cheguei ao fundo do poço não teve aviso. Não foi uma grande aposta planejada, nem um momento especial. Foi só mais uma madrugada em que eu estava sozinha, sentada na beira da cama, com o celular na mão e a esperança teimosa de que dessa vez vai. Eu já devia mais de R$ 10.000 entre cartões, empréstimos e contas atrasadas. O carro estava prestes a ser tomado pelo banco e o aluguel já tinha 2 meses em atraso. Ainda assim, peguei os últimos 5.000 que consegui ao vender 2 secadores profissionais e uma das cadeiras do meu salão, equipamentos que levei anos para conquistar. Depositei tudo na conta do site de roleta ao vivo. A primeira rodada foi uma perda. Na segunda, também. Fui aumentando as apostas, como se cada valor maior fosse me aproximar da vitória. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca, até que em uma jogada apostei tudo o que restava. R$ 2.800 no número 7.
A bola rodou, rodou e parou no número ao lado. Fiquei olhando para a tela, paralisada. Não chorei, não gritei. Só fiquei ali, sentindo um vazio absoluto. Eu tinha acabado de destruir o que restava do meu sustento. No dia seguinte, recebi a notificação de despejo. A dona do apartamento, que sempre tinha sido paciente, disse que não dava mais. Liguei para minha mãe, inventando que o aluguel tinha aumentado demais e que eu e o Gabriel iríamos passar um tempo com ela. Mas a verdade é que, pela primeira vez, eu não tinha para onde ir. Foi a Carla, minha irmã, que me acolheu. Ela me recebeu com um olhar que misturava raiva e compaixão. Coloquei minhas roupas em 2 sacolas e carreguei um saco de lixo com alguns produtos de beleza. O resto ficou para trás. Gabriel, sem entender direito, chorava e perguntava por que não podíamos voltar para casa. Eu dizia que era temporário, mas por dentro sabia que não era. Ele acabou indo morar com minha mãe no interior, para não perder a rotina da escola. Eu dizia que era para o bem dele, mas a verdade é que eu não conseguia nem cuidar de mim mesma. Na primeira semana na casa da Carla, entrei numa depressão profunda. Passava horas olhando para o teto, sem vontade de levantar. Uma noite, tentei acabar com tudo. Engoli um punhado de comprimidos e deitei, esperando que a dor parasse. Mas a Carla me encontrou a tempo e me levou ao hospital. Foi ali, deitada numa maca, com uma luz fria no rosto e um gosto amargo na boca, que percebi até onde tinha ido. Não era só dinheiro que eu tinha perdido. Eu tinha perdido meu lar, minha dignidade, minha saúde mental e, acima de tudo, a confiança do meu filho. As primeiras reuniões foram dolorosas. Ouvir histórias parecidas com a minha me fez perceber que eu não era a única e que o padrão era sempre o mesmo. Curiosidade, ganhos rápidos, confiança excessiva e depois a queda. Em um dos encontros, um homem disse uma frase que nunca esqueci. O jogo nunca perde, mas sempre te faz acreditar que você vai ganhar. Foi como se ele estivesse falando diretamente comigo. Recuperar a vida não foi simples. Ainda não é. Perdi o salão e não tenho dinheiro para abrir outro. Trabalho como ajudante em um salão pequeno no bairro, lavando cabelos e fazendo serviços simples. É humilhante, às vezes, pensar que já tive meu próprio negócio e clientes fiéis, mas é o que posso fazer agora para me manter longe do vício e garantir o mínimo. O Gabriel continua morando com minha mãe no interior. Eu o vejo nos fins de semana e cada abraço dele é um misto de alegria e culpa. Ele ainda me pergunta quando vamos voltar para casa. Eu sempre respondo: logo, meu amor. Mas sei que esse logo ainda vai demorar. Antes, preciso voltar a ser a mãe que ele merece. As dívidas, bem, elas ainda estão aqui. Renegociei algumas, consegui descontos em outras, mas ainda vou levar anos para quitar tudo. O carro foi leiloado pelo banco e o apartamento, que nunca foi meu, agora é só uma lembrança amarga. Quanto à roleta ao vivo, eu não cheguei a excluir as contas dos sites, mantive-as como um lembrete. Sempre que bate aquela vontade de tentar de novo, eu abro a página, olho para a tela e me lembro do que perdi. É como encarar o meu próprio carrasco e dizer: você não vai me pegar de novo. Ainda tenho recaídas mentais, aqueles momentos em que a tentação vem com força. Nessas horas eu ligo para alguém do grupo ou para Carla e peço ajuda. Aprendi que não dá para enfrentar isso sozinho. Eu não diria que minha história terminou bem. Não existe final feliz quando você perde tanto, mas existe aprendizado. E se tem algo que quero que as pessoas entendam não importa o quanto você acha que está no controle, o jogo sempre vai ter mais cartas ou mais números do que você. Hoje eu vivo de favor, sim, mas pelo menos vivo. E por mais duro que seja,
essa já é uma vitória. E se essa história tocou você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui, cada história é um alerta, e cada alerta pode salvar uma vida.